Seja bem-vindo ao CX Club, o antigo CS Club. Hoje a gente vai ter um encontro bem interessante com duas pessoas assim especiais que sabem muito. Lembrando que o nosso encontro aqui sempre é marcado por profissionais que colocam a mão na massa, né, que são hands-on. Apesar de a gente gostar muito de livro, e todos os livros são muito bem-vindos, os profissionais que são convidados são aquelas pessoas que sabem o que dói, né, como é operar essa questão da experiência do cliente, construir experiências, construir todo esse universo que a gente chama de Brand Experience. Hoje, no nosso encontro, a gente vai ter aí a Yolanda, que é da Sonai, né, aqui em Portugal. Sonai é uma marca muito conhecida aqui, para quem não é português. A gente tem aí Continente, supermercado, tem Dr. Wells, tem as redes de farmácias, tem uma série de marcas que estão ligadas aí à parte de retalho ou varejo no Brasil. E, ao mesmo tempo, vamos também ter um bate-papo em encontro aqui com o David. Os dois conversam aí sobre diversas experiências do dia a dia, de conduzir essa experiência do cliente. O David tem uma bagagem fantástica, veio da IKEA Portugal, depois passou para o OLX Portugal e, recentemente, o OLX de Brasil também. Então, é um assunto muito rico, assim, as conversas entre os dois. Vocês vão ver que foi um encontro realmente primoroso e que, como a gente falou aqui, mão na massa, né? Como é que é fazer ao vivo e não necessariamente só falar de teoria. Hoje temos aqui a nossa querida Yolanda Silva, ela já se vai apresentar. Eu já faço parte do CS Club já há algum tempo, vocês já devem ter visto também de outras sessões. Sou o David da Costa Mota, neste momento estou no Brasil. Fundei a minha empresa que é a Customer First Hub Boutique, que é uma boutique digital de experiência do cliente e marketing. Já trabalhei em marcas como OLX Brasil, OLX Portugal, IKEA e Adecco, e sou obsessivo por experiências de cliente, ou seja, cultura customer-centric. E hoje é um pouco isso que a gente vai falar, mas mais focado nas pessoas. Ou seja, a experiência de cliente ela não existe se não existir uma boa liderança, um foco nas pessoas, um bom foco também na experiência dos colaboradores. E hoje a Yolanda vai partilhar comigo aqui o palco, onde nós vamos trocar aqui algumas ideias, algumas experiências e compartilhar também aqui algumas boas práticas. Yolanda, é contigo. É a primeira vez que eu participo aqui nestes bate-papos, nestas talks. Portanto, agradecer também aqui o convite, porque acho que é incrível termos aqui uma oportunidade para falar sobre CX, que é um tema tão importante, mas ainda relativamente pouco explorado, e, portanto, aqui, principalmente em Portugal, e vamos ter também a oportunidade de falar sobre isto, não é? Sobre a diferença de estado de CX entre Portugal e o Brasil. Eu diria que aqui em Portugal ainda temos aqui muitos passos para dar neste sentido. Eu, neste momento, sou responsável de CX dos negócios de Health, Wellness and Beauty na Sonai MC e, portanto, trabalho com negócios como a Wells, as clínicas dentárias Dr. Wells, temos também alguns supermercados com o Natural e também aqui as insígnias também de beleza e bem-estar em Espanha, que são a Arnal e a Druni. Passei já por diversos setores de atividade, por energia também, com produtos de grande consumo, e comecei a minha carreira em consultoria, onde eu tive aqui a oportunidade de contactar com uma série de empresas de várias dimensões e perceber efetivamente que estes temas de CX ainda são pouco falados, são pouco entendidos e, portanto, na prática são muito pouco aplicados. E vamos lá então aqui esta conversa. Boa, vamos lá. O primeiro tópico que eu trago para nós falarmos aqui, e vou-te deixar responder primeiro, o que é uma marca people-centric. O que é que tu entendes como uma marca people-centric em termos de conceito e o que é que tu, na prática, vês como boas práticas para a execução desta mentalidade? Ok, então, para mim, esta centralidade nas pessoas, não é? Que parece um conceito que, mesmo pelo conceito, parece fácil de entender, não é? Ou seja, estarmos centrados nas pessoas, mas que depois na prática é assim super difícil de implementar, não é? Muito. E porquê? Eu acho que, de facto, os negócios existem para dar lucro, não é? Portanto, por definição, uma empresa tem que dar lucro. E, tipicamente, quando nós pesamos, e estamos aqui com uma lente de curto prazo e pesamos o estar centrado nas pessoas, sejam estas pessoas os nossos clientes, sejam os nossos colaboradores ou a sociedade em geral,
quando estamos aqui com esta lente de curto prazo, muitas vezes isso tende a ficar mais esquecido versus ações de curto prazo e investimentos de curto prazo que temos que fazer. Portanto, acho que este é aqui o principal risco. Mas o que é que eu diria que é uma marca people-centric? Diria que se calhar tem aqui estas 3 dimensões, não é? Portanto, por um lado, uma marca que conhece, ouve e trata muito bem os seus colaboradores, não é? Porque, no fundo, se nós garantirmos que as pessoas estão felizes e motivadas a trabalhar, também vamos garantir não só mais eficiência, mas que elas próprias vão proporcionar aos clientes boas experiências e, portanto, que elas próprias vão estar focadas neste nosso público externo. E, portanto, esta seria aqui a segunda dimensão que eu traria. Portanto, grande foco no cliente, portanto, esta lógica de nós ouvirmos os nossos clientes, entendermos as suas necessidades e depois agirmos ao encontro dessas expectativas e dessas motivações. E depois aqui, se calhar, um bocadinho mais abrangente, e não querendo ser aqui mais estratosférica, mas também uma empresa que se preocupa com a sociedade em geral, não é? Portanto, que pratica ações responsáveis, éticas, que se preocupa com a sustentabilidade, porque, no fundo, o mundo é feito de pessoas e, portanto, acho que não só nos stakeholders diretos relacionados com a nossa empresa, mas com a sociedade em geral, acho que também deve haver essa preocupação. E tu, David, como é que vês aqui este ponto? Olha, eu vejo isto muito com uma componente muito prática. Aquilo que eu acredito é que tu entendendo primeiro a jornada do teu colaborador, quais são as motivações, quais são os medos, os anseios, as preocupações, tu já vais conseguir dar a segurança psicológica para que a pessoa possa desempenhar bem a sua função e se sentir bem e feliz. E com isso, de alguma maneira, conseguir também entregar uma experiência bacana para o cliente final, não é? Como é que as lideranças podem promover esse tipo de ambiente? Sim, eu acho que é isso, as lideranças são cruciais. Eu vou pegar aqui em 2 pontos que tu falaste e que nós estamos a fazer exatamente esse caminho atualmente aqui na MC. Portanto, basicamente, olhando para aquilo que é a experiência do nosso colaborador interno, que temos vindo a fazer aqui um projeto grande já nos últimos 2 anos, se calhar, de experiência de colaborador, em que aquilo que foi feito foi, então, começar por conhecer os diferentes perfis de colaboradores que nós temos, porque somos um grupo grande, com pessoas muito diversas, que têm que executar tarefas muito, muito diferentes, portanto, perfis de estrutura, que trabalham em escritório, que têm trabalho remoto, versus aquilo que é a maioria dos nossos perfis, que são operações, não é? Operações de loja, operações de clínicas, pessoas que estão diariamente num contacto com o cliente. E aquilo que foi feito foi, então, percebermos quais são os perfis que temos e mapearmos, efetivamente, a jornada dos colaboradores. E o que foi muito interessante, portanto, nesse mapeamento de jornada, temos as etapas todas, os principais, e foram identificados os principais pain points, as emoções que prevalecem em cada uma destas etapas. E é muito interessante que na etapa de relação com a chefia, aqui nesta lógica de liderança, foi a única em que nós tivemos 2 emoções opostas. Portanto, há pessoas que com essa dimensão são super felizes, têm uma emoção muito positiva, e outras têm uma emoção muito negativa. E isto mostra que, de facto, a relação que temos com a chefia, o impacto que o nosso líder tem em nós é gigante e consegue tornar a experiência espetacular ou a experiência desastrosa. Foi muito curioso percebermos isto, com entrevistas profundas e etc., percebermos que o impacto da liderança é brutal. Foi assim, bem impactante. Eu acho que não estávamos à espera que os resultados fossem tão claros com estes 2 polos. Quais são as lideranças que são responsáveis por isso? Por essa transformação, por essa criação desse ambiente? Eu diria que todas as pessoas que desempenham um papel de líder na empresa, independentemente da área onde trabalha, são responsáveis não só pela sua equipa, pelas pessoas que gerem diretamente, mas também por disseminar a cultura na empresa. E estava a pensar que acho que eu já tive, e provavelmente também acho que já todos tivemos, maus chefes, maus líderes, pessoas que nós pensamos, como é que esta pessoa quando chegou, se calhar era um ótimo técnico, e, portanto, pela forma como nós temos as carreiras verticalizadas, dizemos que sim, se tu és um ótimo técnico, depois és um técnico sénior, depois és um etc. Portanto, obviamente que tu vais ser um manager e depois vais ser um diretor. E se calhar não tem que ser assim, não é? Cada vez mais vemos aqui carreiras que não são verticais e percebemos que ótimos técnicos
É assim que eles são felizes, é assim que eles entregam ao máximo, não aspiram a ser líderes, não têm essa aptidão e, portanto, nós não temos que forçar isso. Enquanto que há outras pessoas que, se calhar, tecnicamente até nem são assim tão incríveis, mas que são capazes de gerar empatia, de inspirar os outros, de os ouvir e, portanto, vão gerir uma equipa muito melhor. E eu acho que, apesar de já irmos falando um bocadinho sobre isto, pelo menos aqui em Portugal e pelas empresas onde eu passei, não é tanto isso que eu sinto. O que eu sinto é que a pessoa que é o teu líder é a pessoa que tem um maior número de experiência, que está há mais tempo na empresa, etc. Portanto, que isso ainda são a idade e o número de anos na empresa ainda são coisas muito valorizadas, não é? É tipo o posto, né? Exato, ainda é um bocadinho aqui o posto. Quem é que depois de repente chega aqui um miúdo ou uma miúda nova e acha que pode e acha que manda, pronto. E portanto eu acho que por um lado é isto, portanto, o tentarmos flexibilizar as carreiras e que todas as carreiras são válidas, não é? Não há aqui um percurso certo. E depois é, efetivamente, nas pessoas que têm vontade, ambição, competência para serem líderes, eu acho que é importante que as empresas apostem nisso e que ajudem as pessoas, de facto, a serem bons líderes. E é algo que eu sinto que ainda falta bastante. Portanto, a partir do momento em que alguém é promovido, parece que se está à espera que tu nunca fizeste isto, mas de repente já vais saber como fazer. E há pessoas que têm essa capacidade inata, mas outras que não têm, não é? Que precisam de formação, que precisam de serem testadas, de terem um mentor que as ajude. E, portanto, sinto que ainda falta muito isso, não é? Que, por vezes, esta lógica de formação em competências técnicas, claro que sim, é um bom investimento, temos a certeza que as pessoas têm que saber mexer numa série de tecnologias, numa série de programas, etc., mas não é assim tão óbvio que vamos investir em liderança, que vamos investir em soft skills, no fundo. E, portanto, sim, eu diria que essa é uma das coisas que faltam. E depois, por último, eu sinto muito que ainda a responsabilidade de desenvolvimento das pessoas ainda está muito centralizada nos recursos humanos das empresas. E eu acho que isso é o maior erro. Recursos humanos, não é? Sim, que é, não, formação fala com os recursos humanos, desenvolvimento, recursos humanos. E eu acho que isso é um pensamento super errado e que também acontece em CX, que é, não, a responsabilidade da empresa ter um bom NPS é da equipa de CX. Como assim? Não é? Exato. Para eu ter um bom NPS, para eu garantir que os clientes nos recomendam, é tudo, não é? Eu tenho que garantir que a cadeia de abastecimento funciona, que eu tenho estoque na prateleira, que as pessoas têm um bom atendimento, que a informação no site flui, que tudo flui, não é? E, portanto, eu preciso de todas as pessoas na empresa. E eu acho que é um bocadinho isto, o facto de nós ainda atribuirmos o sucesso de determinadas coisas só a uma área da empresa, em vez de assumirmos a responsabilidade como um todo, que faz com que, de facto, nos percamos aqui um bocadinho e as coisas não aconteçam. Sim. Eu estava até a ouvir e estava... É igual em todo lado, só muda o endereço. Exato. E como tu disseste bem, as lideranças responsáveis são todas, mas eu acho que há umas que têm mais importância, principalmente os executivos. Se não vier de cima, as coisas não funcionam, porque eles têm que ser o exemplo. Eu sou muito adepto da liderança pelo exemplo. É um dos valores que eu advogo muito, que é liderar pelo exemplo para que, de alguma maneira, eu demonstre, por A mais B, que eu quero que aquele comportamento seja replicado no resto da empresa, não é? E eu não preciso estar num lugar de topo, não é? Eu até mesmo como um colaborador de base, se eu tiver essa liderança pelo exemplo, já é um primeiro passo para mudar essa mentalidade, não é? Como é que tu achas que a gente pode medir esta questão de trazer resultados? Ou seja, a gente já falou sobre o que é que são empresas people-centric, como é que que tipo de lideranças são responsáveis, como é que estas lideranças podem promover este tipo de ambiente, mas o que não é medido não é... Como é que é aquela frase? O que a gente não mede, a gente não sabe, não é? Não sabe, isso. Exato. É muito mais fácil a gente olhar para processos operacionais, né? Experiência de cliente, logística, financeira, etc. E aí, quando a gente fala de pessoas, às vezes as pessoas pensam, mas como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou medir a felicidade das pessoas? Como é que eu vou medir se as pessoas estão comprometidas, né, com o meu projeto? Que tipo de iniciativas é que tu vês que podem trazer resultados para este tipo de ações?
Olha, eu vou dar-te aqui um bocadinho a minha experiência, o que é que eu individualmente faço com a minha equipa e o que é que também na Sonai é feito a um nível mais macro da empresa. Portanto, eu acredito muito que uma liderança próxima consegue perceber efetivamente o nível de motivação das pessoas, satisfação, etc. E, portanto, numa lógica de equipa mais pequenina, eu acho que uma abordagem muito mais qualitativa de uma conversa one-to-one é suficiente. Eu faço... eu tenho conversas trimestrais de feedback com a minha equipa, mas para além disso, de vez em quando, e por exemplo fiz isso no final do ano com todos, em que eu juntei meia hora, em que lhes fiz tipo 2 ou 3 perguntas, só para nós falarmos ali um bocadinho sobre isso, em que lhes perguntaram, digam, fiz-lhes tipo 3 perguntas, disse para apontarem, e depois no final discutimos assim de forma super aberta, e não foi nada muito estruturado, foi então, olha, como é que vocês estão a sentir agora, neste momento? Qual é o vosso nível de motivação? Aponta aí, de 0 a 10. Qual é assim, a principal palavra que te vem à cabeça quando tu pensas, tipo, como é que eu me estou a sentir hoje, aqui, com o meu trabalho? Um feeling, aponta. E como é que tu podias ser mais feliz aqui? Ou seja, dá-me 2 ou 3 iniciativas que se nós implementássemos amanhã, te iam dar mais bem-estar, mais felicidade. E fizemos isto muito rapidamente. E depois gerou-se ali uma partilha incrível, em que de facto conseguimos perceber que... Por acaso ou não, porque eu conheço a minha equipa e se eles estivessem bastante desmotivados, eu acho que já teria percebido, mas, portanto, os níveis de motivação estavam bastante elevados, mas eu ali para perceber que havia ali um nível de cansaço, etc., e em algumas coisas, o que eles, por acaso foi unânime, as duas coisas, que é tipo, como é que eu posso ser mais feliz amanhã, foi melhor café, ok, no escritório, e menos reuniões, porque efetivamente nós estamos viciados em reuniões. E, portanto, eu acho que este tipo de abordagem, que eu agora estou a dar com um exemplo muito específico, mas que para mim me deu ali bons insights de, ok, eu medi o pulso desta equipa, estou a conseguir perceber, efetivamente depois passei este feedback e do ponto de vista de café não tem um impacto tão direto, mas do ponto de vista de reuniões acho que conseguimos otimizar um bocadinho a coisa e estamos melhores nesse sentido. E, portanto, acho que esta abordagem resultou bastante bem com a minha equipa. Acredito que porque lá está, porque existe esta tal segurança psicológica e as pessoas se sentem à vontade para partilhar. Acredito que isso possa não ser verdade em todas as equipas, em todos os contextos e, portanto, algo que também é muito feito na Sonai e que eu acho que é valorizado pelas pessoas são questionários online a cada X tempo. Portanto, é um programa que se chama Tu Contas e que eu acho que são todos os trimestres, recebemos um questionário super curtinho, mas para perceber efetivamente, é avaliado o ENPS, portanto, a probabilidade do colaborador recomendar aos seus amigos e familiares de trabalhar na Sonai, e depois são medidas ali uma série de indicadores de motivação, de satisfação com a liderança, clareza de objetivos, etc. E esses resultados são de facto acompanhados de forma muito séria, em primeira instância pela equipa de recursos humanos, mas que leva esses resultados à administração de cada uma das empresas. E depois, a partir daí, saem iniciativas muito concretas para tentar resolver esses problemas. Portanto, não é só nós ouvirmos as pessoas, de facto, nós temos a intenção de agir a seguir, Sim. que eu acho que não há nada mais frustrante, não é? Tanto de um ponto de vista interno como externo, quando nós nos pomos a chatear as pessoas, a consumir o tempo das pessoas para recolher feedback, depois fazemos o quê? Nada. Pronto, Exato. Acho que aqui nós efetivamente temos esse compromisso de ouvir, mas agir a seguir para melhorarmos a experiência. O ponto para mim de mudança e de boas práticas é mesmo isso, ok, é muito fácil apontar erros, o mais difícil é corrigi-los. Quando tu pegas nas pessoas e pões a corrigi-las e sendo elas as responsáveis para apresentar um trabalho, além das pessoas ficarem mais comprometidas com o desenvolvimento das coisas, tu também trabalhas um pouco o aumento da visão das pessoas, não é? Porque elas vão fazer parte de uma coisa que depois podem vir a ser criticadas, não é? Então, o que eu sinto pelas empresas onde eu passei é que em todas elas existe o claim de diversidade, ok? Campanhas internas nesse sentido e tudo mais. Agora, na prática, eu sinto que ainda não há essa abertura, sempre que há alguém diferente, seja de ideias, seja de aspecto, seja do que quer, pelo que é que seja, ainda há um olhar, ainda há um comentário. E é muito engraçado que... Sentes que é um preconceito?
Sinto que ainda há e que pode ser a vários níveis. Por exemplo, eu na Deloitte, que foi por onde eu comecei a minha carreira, é uma consultora, não é? Com ambiente formal, as pessoas têm todas um background relativamente semelhante, vêm de cursos de economia, gestão, engenharia. Há um dress code, e isso é-nos dito quando nós entramos, temos uma formação de dress code, e, portanto, há uma série de regras a cumprir. Mas, ao longo dos vários anos que eu tive na Deloitte, fui sentindo que o ambiente de consultoria, não só na Deloitte, mas toda a indústria de consultoria também se foi modernizando e, de alguma forma, aqui tendo mais abertura para contratar perfis diferentes, portanto, não só pessoas mais velhas, pessoas que se calhar têm uma tatuagem, pessoas que não se querem vestir da forma tradicional, até que, entretanto, eu depois estava a trabalhar. Fui convidada para fazer parte da Deloitte Digital, que era uma submarca da Deloitte, em que, no fundo, queria juntar perfis diferentes. E, portanto, tinha consultores estratégicos, mas tinha também perfis de agência. E foi numa altura até que a Deloitte fez aqui uma fusão com uma agência digital em Portugal, que é a Wingman, em que tinha um escritório diferente, em que as pessoas eram completamente diferentes. Portanto, em que as pessoas podiam vestir como queriam, tínhamos pessoas de sweat, no escritório, de ténis, portanto, todo um ambiente totalmente diferente, onde as pessoas eram muito mais livres de mostrar aquilo em que acreditam, a sua orientação sexual, etc. E não foi um casamento fácil. Ok? Portanto, eu participei do primeiro projeto em que nós fomos para cliente com equipas mistas e era muito engraçado, porque nós chegávamos ao mesmo cliente, à mesma reunião, metade das pessoas vestidas super formal, eu fazia parte dessas, e as outras pessoas mega descontraídas e não sei o quê. Então eu acho que, e foi na EDP esse projeto, onde depois eu acabei por trabalhar, e eu acho que aquilo deviam pensar assim, o que é que se passa aqui? Está a ser uma coisa meio estranha. Tanto que eu depois comecei a ir para esse escritório e as pessoas olhavam para mim de lado, tipo, quem és tu? Tipo, porquê é que estás assim vestida? Porquê é que está a passar? Porquê é que falas assim, de forma tão certinha? E solta-te. E então eu própria tive que começar a desconstruir e a pensar, não, eu aqui vou andar de ténis, porque não faz sentido, não é? E, portanto, se calhar eu própria tenho que me aproximar disto. Mas foi muito engraçado, mas foi difícil e as pessoas não se sentiam bem no ambiente umas das outras. Portanto, eu acho que ainda não há propriamente esta abertura. Eu estou a dar este exemplo de um sítio que é mais conservador para percebermos que mesmo esta lógica de diversidade depende, não é? Depende dos setores Depende da experiência também da liderança, não é? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Tem. E o que eu sinto é que, entretanto, os próprios partners da Deloitte também começaram aqui a aceitar mais algumas coisas, mas eu lembro-me de um partner meu me ter visto ténis nesse escritório e disse, o que é que se está a passar? Porquê é que estás de ténis? E eu, está toda a gente de ténis aqui, porquê é que eu não vou estar de ténis? E ele, e torceu-me assim meio o nariz. Portanto, a diferença, eu acho que ainda choca, e aqui eu estou muito a falar de uma diferença visível e de aparência, mas eu acho que quando falamos de valores, de orientação sexual, etc., isso ainda é assunto tabu. Das outras empresas onde eu tenho passado, ainda sinto bastante isso. Mas acredito que é um caminho que, pelo facto de nós já falarmos, já fazermos campanhas internas, etc., acho que devagarinho vamos chegar aqui a um ambiente mais aberto. Acho que cabe muito aos líderes terem esse papel e, portanto, uma maior abertura no recrutamento, porque eu acho que começa por aí, não é? Se nós vamos recrutar com um filtro, com os óculos, com as nossas próprias crenças, com aquilo que nós achamos que faz sentido ou com aquilo que nós gostamos, vamos limitar. E eu acho que ao limitarmos o recrutamento, estamos a limitar a inovação e os resultados que nós podemos ter internamente, não é? Portanto, e aqui a todos os níveis, ou seja, se eu tiver uma equipa só de homens ou uma equipa só de mulheres, eu não vou ter os mesmos resultados. Se eu tiver na equipa só pessoas da mesma geração, com a mesma idade, não vai haver este choque e este confronto de realidades diferentes. Por exemplo, eu trabalho em Lisboa, se eu só contratar pessoas que trabalham, que sempre que nasceram e que vivem em Lisboa e que só conhecem aquela realidade, eu não vou estar a ser representativa para o resto do país, eu trabalho para o país inteiro. E, portanto, por acaso na minha equipa tenho pessoas de vários sítios e muitas vezes é interessante quando nós estamos a partilhar informação, tenho alguém, eu sou de Setúbal, existem pessoas de Lisboa, uma pessoa de Leiria e é muito engraçado nós dizermos, não, olha, em Leiria a loja é assim, e as pessoas gostam disso. Há diferença, não é? É completamente diferente, não é? Sim. Portanto, sou super pró-diversidade, apesar de achar que ainda temos um caminho grande para fazer. Sim. Eu, quando estava em Portugal, eu, quando entrei na IKEA, aprendi muito sobre isso, porque existe essa variedade
na forma como se recruta os colaboradores para a IKEA, tanto que o recrutamento não é com base na experiência da pessoa, mas sim no caráter, ok? Mais uma vez, a experiência é tida em conta, como é óbvio, né? Mas para determinadas funções não é importante a experiência, é mais importante se aquela pessoa está dentro daquilo que é a cultura da empresa, não é? Os valores da empresa. Porque é mais difícil tu contratares pelo caráter do que contratares pela componente técnica. Porque o caráter tu não trabalhas, ou a pessoa tem ou não tem. Não é? E eu lembro-me, quando eu comecei na IKEA, esse foi o primeiro choque que eu tive de como assim ninguém contrata por experiência? Isso não faz sentido, ainda para mais trabalhando em atendimento. E eu permiti-me abrir essa minha mente e dizer, tá, vamos testar e vamos ver. E de facto eu encontrei pessoas que nunca trabalharam em atendimento, que eram super engajadas, que eram super dedicadas àquilo, não tinham os vícios, e eram team players, sabes? Era uma coisa assim fantástica, fazer os deles, iam ajudar os outros, estavam sempre dispostos a trabalhar para contribuir para o grupo, não para eles próprios. E isso foi a primeira abertura de mente que eu tive, que foi interessante, tipo, porque é que eu não me permito explorar outras coisas, né? E quando eu fui para o LX Portugal, foi quando eu fui assumir a parte de Head Customer Happiness, que era focado em atendimento e combate à fraude, e Customer Happiness era focado não só na satisfação, na felicidade do cliente, mas também na felicidade do colaborador interno. Foi quando eu decidi ir buscar mais informação para eu construir algo diferente ali. E essa construção, ela não passou pela mudança das pessoas, porque a equipa foi a mesma, mas sim uma mudança de cultura. E eu vim buscar muitos exemplos ao Brasil. A Nubank, por exemplo, foi uma das referências que eu usei para começar a construir algo diferente aí em Portugal. E foi muito baseado no quê? Na diversidade das pessoas. Seja ela cultural, seja ela racial, seja ela de orientação sexual, seja ela política. E isso foi algo disruptivo. Porquê? Porque a minha crença era muito forte. Não adianta eu ter o mesmo tipo de características no meu atendimento se o meu público, para uma marca como a OLX, que é gigante, assim como é a Sonai, o meu público é variado. Tem desde portugueses a estrangeiros, a brancos, a negros, a chineses, a orientais, de todo lado, né? E isso, para mim, foi a primeira virada de chave, realmente faz sentido eu ter pessoas que tenham características diferentes, porque o meu cliente, ele é diferente, né? Ele é todo diferente, ele não é a mesma coisa, né? E isso traz uma riqueza muito grande na discussão das ideias, na discussão dos pontos de vista. Então, quando havia problemas, eu colocava a equipa toda, ou as equipas envolvidas, para ter visões diferentes. Eu posso dizer que saíam assim coisas muito boas, porque a minha condição de branco, homem casado, com filho, não me permitia, por exemplo, ver a mesma realidade de uma mãe solteira, por exemplo, que fosse da periferia ou que fosse de uma etnia diferente da minha, porque eu nunca vivi aquilo que ela viveu, né? Então, esse choque de realidade para mim fez-me desenvolver muito enquanto ser humano e enquanto líder. Então, a partir daí eu comecei a olhar para a construção das equipas de uma maneira muito mais diversa e a entender a riqueza dessa diversidade, né? Isso trazia inovação. Por isso é que o Hélio, que é um dos fundadores aqui do CS Club, quando eu o conheci, eu acho que a gente se deu tão bem por causa disso, porque ele, quando me conheceu e eu já estava a trabalhar na OLX, ele encontrou ali alguém que fazia match também com as ideias dele, da realidade que ele tinha aqui do Brasil. E eu cresci muito quando eu vim aqui para o LX Brasil, né? E isso fez-me... E a realidade do país é diferente, né? Então, eu vou-te dar um exemplo. Eu, quando cheguei ao LX, o primeiro problema era
como é que a gente iria conseguir fazer com que as pessoas viessem trabalhar para o escritório depois da pandemia, porque além de passarem 2 a 3 horas no trânsito, e isto é literal, 2 a 3 horas, ou seja, são 6 horas do dia delas, muitas delas tinham que sair das favelas, da comunidade, e corriam o risco de ser assaltadas, não é? Perderem o computador ou os seus bens, não é? Então como é que a gente ia garantir que as pessoas chegavam ao escritório? E Yolanda, isso foi o primeiro problema que eu tive. Eu pensei assim, eu não sei. Eu não sei essa realidade. Não é? Eu cheguei agora ao país, eu não sei como é que isso vai funcionar. E aí isso permitiu-me logo abrir a minha cabeça. De género, os meus preconceitos todos que existem, porque todos nós somos preconceituosos, ou seja, já temos ideias pré-concebidas, diga a palavra preconceito, acabava por trazer aqui uma realidade para mim que não era habitual, porque eu vinha do conforto da Europa, não é? Então tudo está tranquilo, não existem esses problemas, não é? E vem para uma realidade latina que infelizmente sofreu com o quê? Com a escravidão, com muitos anos de escravatura, né? E que hoje, quando olham para os europeus, alguns olham com bons olhos, mas outros ainda sentem essas mágoas do passado. E tudo isto é diversidade, e eu tenho que respeitar, eu tenho que aprender com isso, né? Então, e aprende-se imenso, muito. Então, questão de conceitos raciais, eu desenvolvi imenso e aprendi imenso, numa perspectiva de melhorar também enquanto ser humano. Como é que isso se materializa, não é? Que tipo de perguntas, qual é o processo de recrutamento, como é que nós efetivamente, nós lançamos um descritivo de funções, lançamos uma vaga e depois o que é que nós pedimos à pessoa que entregue? Tipicamente há um currículo, no máximo uma carta de motivação e, portanto, logo aí nós já estamos a fazer uma triagem pelo CV. Será que logo nesse momento há mais algum tipo de informação que nós possamos pedir para não estar a contratar exclusivamente pelo currículo? E depois, quando a pessoa chega à frente, o que é diferente? Que perguntas é que eu faço? Que desafios é que eu lanço ao candidato? Que sejam diferentes daquilo que é o processo tradicional, que vai avaliar background académico e experiência profissional. Portanto, como é que vocês faziam isso? Boa, então vamos lá. Primeiro passo. A empresa tem que... Aqui no Brasil, não sei se há muitas a fazerem isso. Há uma, que é o Hospital Albert Einstein, se não me engano, em São Paulo, que lançou agora essa notícia, que é, eles não vão aceitar currículos com a descrição de dados da pessoa. Então, não vão querer currículos com nome, não querem currículos com a localização da pessoa, com fotos, ou seja, é só experiência. Então, esse é o primeiro passo. Se as empresas quiserem realmente fazer isso, não custa nada. É só dizer, olha, a gente só aceita currículos com a tua experiência. E aí já é uma abertura de mente gigante. Mas como assim? Como é que eu sei se é homem ou mulher? O que é que te interessa isso? Né? Sei lá se a pessoa é deficiente. O que é que te interessa isso? Está a dar oportunidade. Né? Sei lá se a pessoa é estrangeira e está legal a trabalhar no país. O que é que te interessa isso? Se tu realmente gostares da pessoa, o que interessa é a experiência que ela te apresenta ali. Né? Eu, quando construía os meus job descriptions, eu chegava para o RH e dizia, eu quero este job description. Vamos trabalhar em conjunto para ficar, como é que se diz, fit com aquilo que a empresa quer comunicar, mas é isto que eu quero trazer. Não é? Então, acho que enquanto líderes, nós temos que ter essa coragem de acreditar num propósito e seguir em frente. Então, um primeiro quebra-gelo de quebrar viés, retira toda a informação que tu tens do candidato, porque não precisas dessas características do candidato. Não é? Isso é super interessante e vai totalmente contra aquilo que são as boas práticas. As empresas fazem, né? Exatamente. Porque para elas tens que ter fotografia, tens que pôr a tua localização. A fotografia, para quê? Porque no recrutamento eu já vou escolher, se eu gostar deste, se tiver um bom sorriso, cara, se não vai, né? Ou do género, como tu falaste, este é do Algarve. Não vai querer vir para aqui. Quem sabe? Exato. Ninguém sabe, né? E automaticamente já excluímos aquela pessoa do processo, né? Então, se quiseres uma ideia disruptiva, é esta: tira as características e pede só a experiência do candidato. A seguir, como é que a gente fazia as entrevistas na IKEA? Eu não sei se é assim que ainda é feito, tá? Mas no meu tempo, nós tínhamos diferentes currículos, ok? E
consoante os currículos, nós começávamos a agendar as entrevistas e as entrevistas eram feitas por todos os líderes daquela área. Então, não era só para a minha área. Vou dar um exemplo. Tu estás como head CX e tens responsabilidade, sei lá, pelo atendimento de determinadas lojas. E és a única responsável. Não, não precisas. Porquê? Os teus pares de outras áreas, eles podem e devem fazer entrevistas também. Porquê? Por 2 motivos. Primeiro, asseguram que a cultura da empresa continua, porque é com base nos valores. Então, hoje essa pessoa vai entrar na tua área, mas amanhã ela pode ir para outra. Então, esse líder também tem que saber realmente se aquilo que tu estás a contratar, ele um dia pode receber ou não. Então, é uma questão de responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com aquela pessoa pode não ter a capacidade ou a experiência importante para a tua área, mas imagina que aquele líder diz assim, olha, mas eu estou com uma vaga, eu gostei deste perfil. Ok? Então, dividir essa responsabilidade de recrutamento pelos líderes ou pelas pessoas capazes dentro da empresa para fazer recrutamento, ok? Porque havia pessoas que não eram líderes e que faziam esse recrutamento, alguns especialistas. E tu dizes assim, mas como assim faziam isso? Isso é impensável. É impensável quando tu não tens uma cultura forte. Quando tens uma cultura forte, o que tu vais fazer é o quê? Olha, vamos fazer perguntas com base, não na experiência do candidato, mas com base na vida do candidato. Não é na vida privada, é na vida do candidato. Quem é, o que é que gosta de fazer, como é que faz, quais foram os maiores desafios que teve na vida, por aí vai. Não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando nós chegávamos à entrevista, aquilo não era uma entrevista, aquilo era uma conversa. Porquê, Yolanda? Nós nunca podemos esquecer que o candidato que está à nossa frente, ele não deixa de ser um cliente da marca. Então, mesmo que ele não fique no processo, a experiência dele tem que ser boa, para que ele continue a comprar e para que ele continue a recomendar a empresa. E isso acontecia. Havia imensas pessoas que elas não ficavam, mas que gostavam tanto da experiência que elas voltavam mais vezes à loja, com o intuito de pá, eu quero um dia trabalhar aqui na IKEA. Então, Sim, lá, nem só para beber um café. Vamos lá, Yolanda, para fechar. Como é que mensagem que darias para aquelas empresas que não têm uma cultura centrada nas pessoas, centradas no cliente, e que também não têm uma liderança humanizada? Que tipo de dicas ou de sugestões é que tu darias para esse tipo de perfis? Então, olha, eu diria que para os líderes, acho que é preciso trocar aqui a lente de curto prazo, que é o que eu acho que faz com que o foco não seja nas pessoas, por uma lente de longo prazo, porque claramente, ao fazerem isto, acho que vão perceber que há muito mais benefícios em investir nas pessoas, em tê-las motivadas e numa relação, que no investimento numa relação de longo prazo. E acho que um líder humano para mim é muito um ouvir com empatia. Acho que é assim que eu resumo. Depois, deixava também uma mensagem para quem não é líder, porque sim, a cultura é feita de todos, não é feita só dos líderes. Temos vindo muito, ao longo desta conversa falámos muito da influência dos líderes, de liderar, por exemplo, etc. Mas deixar também a mensagem que cada um de nós que trabalha numa organização tem a sua contraparte. Exatamente, é líder do projeto onde está, é líder de si mesmo, é líder dos seus pares e, portanto, tem o poder de influenciar positivamente quem está à sua volta. Portanto, ainda que não se revejam na cultura da vossa empresa ainda ao dia de hoje, não desistam já, não é? Façam a vossa parte, influenciam ao máximo quem puderem para que a organização evolua no sentido que vocês acham que faz mais sentido e que vai trazer mais felicidade. É isto, galera. Maltinha, muito obrigado. Obrigado, Yolanda, aí pela participação. Obrigada. Foi ótimo. Igualmente, obrigada. Espero que a gente tenha passado aqui boas práticas para vocês e sigam o nosso canal, ativem o sininho para sempre que sair um vídeo vocês serem notificados e com isso ajudarem a divulgar também o nosso conteúdo para o YouTube e outras redes sociais e marquem aqui um amigo que queiram ver para aprender também e é isso. Tchau. Obrigada, tchau.